O grupo terrorista Hamas afirma ter aceitado um acordo de cessar-fogo na guerra contra Israel. O anúncio foi feito hoje, depois da intermediação entre o Catar e o Egito. O comunicado, no entanto, não apresenta detalhes do que teria sido combinado entre as partes. Para a agência de notícias France Press, um alto funcionário do Hamas afirma que a bola está agora no campo de Israel, que pode escolher entre aceitar o acordo de cessar-fogo ou colocar obstáculos no caminho. Já uma autoridade israelense, ouvida pela agência de notícias Reuters, afirma que não houve nenhum acordo de cessar-fogo e diz que a ação de hoje é uma estratégia dos terroristas em fazer parecer que Israel está do lado que recusa um acordo. As forças militares israelenses começaram a retirar cerca de 100 mil palestinos da cidade de Rafah, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Quem chega para analisar essa notícia de agora a pouco é o Ricardo Cabral, que é professor de Estratégia e Segurança Internacional. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. E agora, hein? O que deve acontecer? Israel pode negar essa proposta? Olha, a questão é que são propostas diferentes. O Catar e o Egito pegaram o conceito, né? Qual é o conceito da proposta? Troca de reféns, né, por uma trégua e entrada de ajuda humanitária. Em nenhum momento, né, a proposta israelense estava no sentido de retirada de tropas. A proposta catarina e do Egito é no sentido de que haja uma retirada de Israel, né, o cessar-fogo, retirada de Israel, aí então se daria uma troca de reféns. O Israel já colocou que essa proposta não é aceitável para Israel. Eles já informaram isso, inclusive durante as negociações. E autoridades lá do Ministério da Defesa israelense dizem que os preparativos para a invasão a Rafah continuam. A questão é que, como você bem falou, né, Israel está se posicionando no sentido de que essa proposta, dizer que aceita um cessar-fogo, não é aquela proposta que Israel fez. Mas veja bem, o David Barnea, que é do Mossad, e o William Burns, da CIA, estavam presentes e todas essas propostas foram levadas a Israel. O que o Hamas fez, o Ismael Haniyeh, foi divulgar que ele aceita a proposta. Não tenho aqui certeza, né, se os instrumentos de pressão dos Estados Unidos sobre Israel o farão aceitar. Porque a questão fundamental, Kelly, é que Israel não aceita se retirar de Gaza sem os reféns e sem garantias de que, né, não será atacado pelo Hamas. Inclusive a gente coloca que Israel nega, mas isso de acordo com uma fonte, né? A notícia do Hamas veio agora há pouco, cerca de uma hora. Então, como o professor bem lembrou, existe uma pressão também internacional. Vamos ver o que vem de notícia oficial nas próximas horas também, né, professor Ricardo Cabral? Agora é o seguinte, existe também uma preocupação em relação a Rafah. Houve um ataque do Hamas, o Hamas assumiu esse ataque na fronteira. Israel revidou, inclusive, já atingindo uma casa, algumas pessoas morreram, pelo menos 3 mortes foram confirmadas, e ao mesmo tempo anunciou para que 100 mil pessoas deixem Rafah, que é a região sul altamente, com número de palestinos muito, muito alto, cerca de 1,5 milhão. Então, dá a entender que realmente Benjamin Netanyahu vai fazer o ataque em Rafah? Olha, Kelly, no Oriente Médio, os 5 minutos é muito tempo, ou seja, pode ser que a partir da minha fala tudo mude. Mas a tendência é essa proposta ser rejeitada por Israel, por não contemplar os objetivos. Veja bem, o Israel começou pedindo 40 reféns em troca de uma trégua, e essa trégua se estenderia à medida que fossem trocados os reféns. Não estava previsto ali a retirada das forças de Israel de Gaza, e sim uma trégua. Nesse sentido, também estava previsto a entrada, Israel facilitar a entrada de comboios humanitários. O ataque a esse posto também é controverso. O Hamas diz que não atacou o posto de entrada, que na verdade é uma entrada, Rabá Shalom. Então, essa entrada foi atacada.
a princípio, os israelenses dizem que foi atacada, e, na verdade, o Hamas diz que não atacou. E isso quase que rompeu a trégua, porque hoje de manhã, né, Israel bombardeou pesadamente Rafah, sendo com bombas mais de precisão. E também fez uma série de as IDF estão ligando para o celular dos palestinos e estão mandando panfletos solicitando que eles saiam de Rafah, tendo em vista a iminência de uma ação militar. Isso é o que está no momento. Agora, nós sabemos que existe uma pressão muito grande da Casa Branca para que Israel aceite, né, os termos, esses termos propostos pelos catarinos e egípcios como um início de negociação. Ou seja, vamos conversar sobre isso aqui e, à medida que formos avançando, vamos, quem sabe, estabelecer outros parâmetros para a paz. Agora, esse gabinete é muito duro com relação aos palestinos e aquele negócio. Existe também uma desconfiança muito Israel que o Hamas não tenha os reféns, né? Não tenha 33 reféns, que é o que ele tem, né? E ele não tenha mais reféns. Esse aqui é uma das desconfianças que são vinculadas pela imprensa de Israel, disseminadas às vezes por órgãos de inteligência, que é a questão fundamental dos reféns. Quantos reféns tem vivos? Vocês vão nos entregar os reféns? O 33 é o começo de uma negociação. Isso o Hania não informou. O Ismael Hania não informou nada disso. Bom, em relação a esse cessar-fogo, vamos ver então se realmente Israel vai negar ou se a pressão internacional vai ter algum efeito. Professor, é sempre bom te ouvir, contar com a sua análise. Eu sei que hoje o dia vai ser complicado aí em relação ao seu monitoramento, porque você não para, né, professor? Mas, enfim, seguimos acompanhando e de perto, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, um abraço a todos. E minha solidariedade aos gaúchos. Exatamente, estamos todos com o Rio Grande do Sul também, né? Obrigada mais uma vez.